Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos à Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Minha galera, é com a imensa satisfação que eu vos apresento mais um progresso aqui pela Segue Vita. E essa é a nossa playlist Sistema Elétrico de Potência. Faz parte aí da NR10, que é o curso complementar de CEP. Observe que a NR10 sofrera sua última modificação pela Portaria 915, de 30 de julho de 2019. Esse material é totalmente atualizado. E o nosso tema hoje será procedimentos de trabalho, análise e discussão. Esse é o nosso episódio de número 6. Segue Vita! Segurança, vida e trabalho. Pessoal, procedimentos de trabalho, análise e discussão. Eu estou trazendo para vocês aí esse vídeo, né? Vocês conseguem acompanhar aí, né? Tá pausado. Eu vou colocar ele para rodar e após vocês assistirem esse vídeo, a gente vai estar debatendo um pouco sobre o mesmo. Sistema elétrico de potência é um procedimento aí que está sendo executado na transmissão, né? Você consegue observar na imagem congelada. Você tem o isolador aqui de cadeia de vidro, olha só, e você tem os profissionais eletricistas fazendo os procedimentos de manutenção com a rede totalmente energizada. Fique com o vídeo e voltamos daqui a pouco. A manutenção é realizada diariamente. Esta equipe é responsável pela distribuição de energia elétrica no estado do Espírito Santo e nas regiões norte e serrana do Rio de Janeiro. O trabalho preventivo é realizado na linha de transmissão, que são estas torres que geralmente ficam nas zonas rurais dos municípios. O trabalho de hoje é a troca da cadeia de isoladores, que são essas estruturas de vidro e aço galvanizado que sustentam os cabos que conduzem a energia. A manutenção em linha viva é feita com a energia circulando. É uma técnica que Furnas utiliza já há 51 anos, né? E ela utiliza a prática de não desligar a linha de transmissão. A gente utiliza bastões, são testados, são previamente inspecionados, né? E é uma equipe muito capacitada para a gente entregar essa energia com confiabilidade, né, e em momento nenhum desligar. A substituição programada pretende aumentar a disponibilidade das linhas de transmissão para evitar os desligamentos por falhas e também aqueles que são programados. Você tem a manutenção preventiva, que é para evitar que o sistema se degrade. Então, de tempos em tempos, as equipes elas têm que fazer essa atuação e aí, para evitar desligar o sistema, elas estão trabalhando na linha viva, né? E também manutenções corretivas, quando às vezes acontece também que é preciso atuar. Estas torres foram instaladas na região há mais de 40 anos. A capacidade das linhas de transmissão delas pode chegar a até 750 mil volts. Na tomada, né, residencial, a gente trabalha com, né, o que chega de energia para vocês é 127 volts ou até 220 volts. Então a gente está trabalhando aqui com a técnica e não desligar, as pessoas estão próximas aos condutores, mas com o treinamento permite eles trabalharem nessa classe de tensão de 345 mil volts ou até 750 mil volts, né, se depender, se a gente precisar. Qualquer dano na rede pode trazer grandes prejuízos para cidades inteiras. A manutenção de linha viva evoluiu muito. As técnicas adotadas hoje seguem critérios de segurança, formação e qualificação da equipe. Desde do planejamento lá, há um mês atrás, tem uma previsão de tempo, né? Previsão climática, a gente só pode trabalhar, né, com uma condição climática favorável. Então, tem trabalho psicológico com os funcionários. Teve uma testagem, né, por conta da pandemia, nós tivemos uma testagem com todos os funcionários. E eles recebem um treinamento de um mês e meio, e vem treinando, porque o mais antigo vai passando a capacidade técnica para os mais novos, e é um treinamento constante. A gente tem reciclagem anual. Precisa de muito treinamento, muita capacitação, porque não é fácil trabalhar, né, com essa técnica. São profissionais que recebem todas as proteções individuais, os equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, são constantemente treinados, tem que ter a mente também muito bem equalizada para eles estarem fazendo o trabalho de forma correta, de forma devagar, sem pressa, porque lá em cima qualquer risco é fatal.
Pois bem, pessoal, aí você viu, acabaram de assistir o vídeo, né? Você viu que níveis de tensão aí altíssimos, né? Linha de transmissão, 750 mil volts, como já foi citado aí no vídeo. É uma tensão chamada de ultra tensão, né? Então, 750 mil volts, a partir daí já é ultra alta tensão. Então você consegue observar o perigo que é trabalhar nessas linhas de transmissão e ao mesmo tempo o quão seguro é, a partir do momento que você tem uma capacitação bem feita e você está com o seu estado mental bem conservado. Então é possível sim você desenvolver essas atividades mesmo com a rede energizada e manter um padrão alto de segurança. Lembrando, EPI não impede acidente, ele está ali para corroborar na sua segurança e também você tem que estar bem físico e mental para estar executando atividades nesse tipo de nível, na verdade em qualquer nível de tensão do setor elétrico, principalmente em se falando de linha de transmissão, tá? Observe nessa lâmina aí objetivos do procedimento de trabalho. Galera, os procedimentos de trabalho sempre têm objetivo e não é desconhecido por nós. É manter o nível de segurança, executar a atividade mantendo o nível de segurança. E esses procedimentos eles vão estar englobando tanto as normas técnicas como também normas administrativas, porque toda empresa ela vai implementar suas normas internas e tudo isso aí é para visar a prevenção a acidentes e também a integridade dos profissionais que estão envolvidos naquela empreitada. Então, o objetivo dos procedimentos de trabalho é estabelecer essas normas, essas regras para manter a nossa seguridade. A boa prática, ela vai estar indicando a necessidade de definir procedimentos como sendo, eu cito a você, sequência de operações ou atos a serem desenvolvidos para a realização de um determinado trabalho. Galera, a boa prática, porque você frequenta a sala de aula, você está aqui comigo estudando, a gente está produzindo ciência e ao mesmo tempo produzindo consciência. Então é necessário que você, munido dessas qualidades e dessas informações, você tenha boa prática no campo. Isso que vai indicar ali a necessidade desses procedimentos, que são essas sequências e operações a serem desenvolvidas para aquela realização de trabalho. Também, inclusão de meios materiais e humanos faz parte da boa prática. Será que aquela atividade, para ser executada, a quantidade de componentes da equipe consegue dar uma resposta ok para aquela situação? Ou será que eu preciso de mais pessoas? Porque isso aí pode acarretar na minha seguridade. Então, isso faz parte da boa prática. Seu encarregado, será que a equipe que você tem, o contingente é o suficiente para desenvolver aquela atividade naquele dia? Ou a falta de contingente pode comprometer a segurança do trabalhador? Então, a gente tem que ter esse nível de sensibilidade para não colocar o trabalhador também em risco. E senhor trabalhador, faça a sua segurança individual. Não é? Se o encarregado quer colocar você em uma situação complicada, você vê que é um risco grave e iminente, você tem o direito ao direito de recusa. Tá? Fiquem atentos aí, o direito de recusa existe ainda, a gente sabe que é uma medida complicada de ser utilizada, não é simples assim como se pensa utilizar o direito de recusa, mas em um momento crucial, você calcula, o risco é grave e iminente, ou seja, iminente é porque pode acontecer a qualquer momento, eu já falei disso aqui, se pode acontecer a qualquer momento eu não tenho controle. Qual é a boa prática? A boa prática, se eu não tenho controle sobre aquele risco grave, eu devo abortar a missão, tá? E isso não inclui só pessoas, né? Inclui também materiais. Se eu encarregado, será que o material que eu tenho disponível naquele dia, naquele momento, é o suficiente para dar uma resposta ao problema exposto?
Ou será que eu preciso de material adequado para desenvolver? Será que eu vou fazer gambiarra para responder a atividade? Será que essa gambiarra ela não vai comprometer a integridade física da minha equipe ou da sua equipe? Então tudo isso tem que ser ponderado. Também, galera, a boa prática inclui instruções e orientações técnicas de segurança e as possíveis circunstâncias que impeçam a sua realização. Por exemplo, agora nesse momento, você está tendo noção técnica do que é a sua segurança e quão importante é, para no momento de você utilizar, você não titubear, você não ter medo, porque a gente sabe que precisa se manter empregado, mas antes disso você precisa se manter vivo e sua integridade física preservada. Então é por isso que é importante a boa prática e também é interessante a gente estar aqui criando consciência, produzindo ciência para poder cada dia mais trabalhar com segurança. Importante que a gente não possa esquecer, e isso é obrigatório, todos os procedimentos devem, o verbo está no imperativo, faça, todos os procedimentos devem vir no idioma português. Por mais que você possa achar absurdo, mas tem procedimentos, principalmente de algum equipamento importado, que diz como você deve proceder naquela atividade, que vem grafado em mandarim chinês, vem em inglês. Então os procedimentos obrigatoriamente devem ser grafados no idioma português. Hoje, com o advento da internet, é mais fácil você fazer a tradução de qualquer texto, mas que fique claro isso. Também, muito importante, todos os procedimentos devem ser divulgados. Eu tenho que reunir a equipe e conversar com a equipe como os procedimentos daquela atividade se darão, tá? E isso é importante. E se o seu encarregado não faz isso, cobre a ele. Que é interessante que todos saibam. Você sabe, mas será que seu colega do lado sabe? Porque se ele não souber e você saber, ele por não saber pode fazer algum procedimento errado e comprometer a sua integridade. Então você tem que ter a visão ampla. A gente não pode ver só aqui. A gente tem que ter a visão de 360 graus. E também, galera, esses procedimentos devem ser conhecidos, né? Que é, no caso, divulgar, entendidos. Olha só, não basta eu falar, você precisa absorver. Você entendeu o procedimento, o passo a passo? Pois é, então isso aí se chama absorção. Cumpridos por todos os trabalhadores. Senhor trabalhador, você não tem a opção de não seguir os procedimentos de segurança. Você não tem essa opção. Você é obrigado a seguir esses procedimentos, correndo o risco de, na não obediência ou observância dessas diretrizes, você aí ser enquadrado com a demissão por justa causa no artigo 482 da CLT, tá? Fiquemos atentos. Você, trabalhador, você é obrigado a seguir os procedimentos de segurança da norma e também as regras internas da empresa. Observe que a NR10 fala no seu subitem 10.7.4. Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aquelas que interajam com o CEP, o Sistema Elétrico de Potência, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para a data e local, assinada por responsável pela área. Então fiquemos atentos. Procedimento de trabalho, eu preciso ter a ordem de serviço, né? Intervir no circuito elétrico, seja ele na alta, olha só, ou no CEP, ou seja, geração, transmissão, distribuição ou consumo, inclusive medição, para mim fazer intervenções nessas áreas citadas, eu tenho que ter uma autorização, aí chamada de ordem de serviço. Intervir no circuito é para trabalhador autorizado, tá bom? Fiquemos atentos também no tocante à autorização, que é ato formal de responsabilidade da empresa, tá? Quem autoriza é a empresa.
Por que ato formal de responsabilidade da empresa? Porque se a empresa te dá uma ordem de serviço, te dá uma autorização, pressupõe que ela te treinou, pressupõe que ela te deu condições de EPI e EPC para trabalhar, pressupõe que ela te deu ferramental adequado para trabalhar. E quando eu falo ferramental, isso inclui cesta aéreo, escada central, plataforma, independente aí do que você vai utilizar no procedimento, banqueta isolante, tá? Então a autorização é um ato formal, ou seja, não é de boca, é um documento escrito e assinado, tá? Pela empresa, que está falando implicitamente, eu autorizo esses funcionários a executar atividade nesse nível de tensão, porque eles têm o treinamento que eu já dei, eu dei o material para eles, EPI, EPC, ferramental e equipamentos adequados para ele desenvolver atividade com segurança. Forneci o contingente ideal naquela equipe para dar resposta àquela situação. É isso que está implícito. Observe que essa autorização é determinada na norma, que haja indicação de um dos trabalhadores autorizados à realização ali da supervisão e da condução dos trabalhos in loco. Esse in loco é no local. Galera, esse cara aqui faz o papel do encarregado. Não sei no seu estado qual é o nome que dá. Aqui a gente chama de encarregado, em outros lugares que chama de supervisor, né? Uma pessoa que está autorizada pela empresa para realizar o papel de supervisão, ou seja, enquanto você está trabalhando tem uma pessoa olhando, mas não é olhando porque está ali ocioso. Na verdade, o simples fato de olhar que aquela visão técnica, aquela supervisão, já é o trabalho para ver se você não vai incorrer em erro. Às vezes não fiscalizando você, desconfiando, mas porque é natural do ser humano ele ter alguns desvios, alguns pequenos desvios. E se eu tenho uma pessoa especificamente só para olhar isso daí, eu trabalho com mais segurança. Então tá aí a figura do supervisor, que aqui a gente também chama de encarregado. E no local do trabalho a gente vai fazer ali o que? Uma inspeção prévia, que é o levantamento e exame preliminar de segurança, observar a ordem de serviço, se a data é para aquela data mesmo, o horário, se o local da ordem de serviço é aquele, porque não adianta eu ter uma ordem de serviço assinada com a data tudo ok e o local não é aquele, então essa ordem de serviço não serve. Tá? É preciso que tenhamos atenção nessas questões. Instruções de segurança, equipamentos, ferramentais e condições ambientais. Será que a condição ambiental é favorável para que eu trabalhe com eletricidade, mesmo com circuito desenergizado? Isso tem que ser analisado para a gente também evitar acidentes. Auditorias. As inspeções devem ser realizadas em postos de trabalho, ou seja, lá no local. Proteção contra incêndio. Eu vou estar observando também a metodologia de trabalho. É a distância, é ao potencial, é ao contato. A gente também já discutiu isso aqui. Ações dos trabalhadores. Né? A gente tem que analisar que aí existe também, né, o comportamento inseguro, que outrora era chamado de ato inseguro. Né? E aí está falando das ações dos trabalhadores. Né? Ferramentas e equipamentos. Observe que a norma, observe que as orientações de segurança, ela é um pouco redundante no que tange a ferramentas, equipamentos, mas isso é dado a importância desses componentes, porque o ferramental, ele exerce a função também de proteção. Haja vista que é isolante, por exemplo, um bastão de manobra, um alicate, ele tem a parte isolante, então ele exerce a parte de segurança. Eu tenho que estar fazendo a inspeção dessas ferramentas para que também eu consiga fazer segurança no trabalho. Galera, análise e discussão dos procedimentos, reduzir o potencial de risco. Trabalho ou tarefa exige conhecimento específico relativo à tarefa, medidas preventivas para evitar acidentes. Observe, eu conheço a tarefa e as minhas medidas, os meus procedimentos, eles corroboram com a minha segurança. Então, aí está ótimo o meu trabalho. Agora eu vou desenvolver a atividade. Observe que essa imagem aí, que você está vendo na tela,
Eu botei ela proposital. Esse tipo de serviço aí, galera, eu não posso trabalhar dessa forma. Isso aí vai afetar a minha ergonomia. Observe que o profissional, ele tá com a camisa, né, aberta. Isso não pode, esse procedimento tá errado. Você está diante de um procedimento errado. São vários erros que eu vejo aí, vários. Tá? Primeiro, a ergonomia dele aqui tá errada. Esse cara tem que estar no cesto aéreo, não pode estar aí, tá? Não obstante, ele tá com a manga aberta, tá? Trabalhando com luva de algodão, luva de vaqueta, não é luva isolante. A tomada da rede está desenergizada. Sim, e a energização acidental? Esse cara tá totalmente vulnerável. Então, esse tipo de postura aqui, ó, né, o cara tá deitado aí praticamente, é admirado por muitas pessoas, dá uma sensação que é um profissional arretado, mas aí é um bobo, tá? Que tá botando a sua integridade em risco. Um jeito na coluna que der aqui, ó, esse cara não é mais o mesmo o resto da vida, né? Então é preciso que você se atente à sua segurança. Esse procedimento tá errado. Essa sacola amarrada no pescoço, beleza? Fiquemos atentos aos procedimentos. Trabalho improvisado, né? Você vê aí, a palavra improviso dentro do setor elétrico, ela é um pouco perigosa, um pouco, né? Porque o improviso ele vai existir, né? É algo temporário, é algo transitório, mas até no campo mesmo, né? Peãozada aí, uns colegas meus brincam. Aí é o provisório permanente. Então não existe, galera. Isso é perigoso. Isso existe no campo, mas esse nível de ideia não pode existir, tá? Então é delicado. O que a gente preconiza para você, te aconselha, evite improvisos, porque isso aí pode levar um ciclo vicioso e amanhã pode culminar em um acidente. Então o trabalho improvisado põe em riscos seus executantes e pessoas alheias ao trabalho, pessoas que não tem nada a ver com peixe. Olha só, esse tipo de procedimento aqui é perigoso, meu irmão. Precisa eu dizer alguma coisa aqui, depois do que eu já falei nessa imagem aí. Precisa nessa imagem dizer mais alguma coisa? Você consegue acompanhar que são situações que coloca tanto eles em risco quanto as pessoas. Então, meu querido, subiu no poste, mesmo a rede estando desligada ou desenergizada, melhor falando, você é obrigado a usar a luva isolante e a luva de cobertura e todos os procedimentos como se ela tivesse energizada. Por quê? Por causa da energização acidental, tá? Fiquemos atentos. Pessoal, vou ficando por aqui. Esse é um material bacana, um material simplificado, bastante incisivo, aqui pela SegVita. Essa foi a nossa videoaula de número 6, CEP, Sistema Elétrico de Potência. Na próxima videoaula estarei falando com vocês sobre técnicas de trabalho sob tensão. Será o nosso episódio de número 7. Sempre com o oferecimento dela, SegVita, segurança, vida e trabalho.